Bom, então, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em sua paz. Que Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações nesta noite. Que nós sintamos aqui reunidos em nome do Evangelho, sob a luz do Consolador. Que nós sintamos a paz, que nós sintamos a alegria da fraternidade, da esperança que o Cristo representa em nossos caminhos. Aqui, fortalecendo-nos uns aos outros, sentimos-nos mais inspirados para a caminhada, vemos que não estamos sós na luta e no esforço e que seguimos como uma grande família, sob a tutela do Divino Mestre, aqueles que, pelo menos, já estamos em busca, pelo menos já ouvimos o chamado do Evangelho. Claro, nos compete daqui por diante levá-lo a cabo, isto é, trazer para a nossa vida o que a nossa vida já chegou em termos de conhecimento e de luz espiritual. E é para isso, de certo modo, que nos reunimos, que temos esse hábito de comungarmos este pão do Evangelho e as luzes do Consolador, para que esteja sempre bem acesa em nós a chama da consciência, bem solidificado, consolidado em nós o compromisso assumido de nosso aperfeiçoamento para que sejamos no mundo, tanto quanto possível, mensageiros do Mestre. Porque esta é, em última instância, esta é o nosso grande objetivo, a nossa grande meta, refletir o Mestre aos corações que conosco caminham, trazê-lo cada vez mais à nossa vida. Então, para mim é uma imensa alegria estar aqui de volta, depois de um bom tempo, revendo corações amigos, estarmos aqui juntos novamente, é para mim um imenso contentamento e espero de alguma maneira deixar algumas sementinhas de reflexão, algumas sementinhas que possam vir a frutificar. E o tema que nos congrega esta noite deriva de uma reflexão que reiteradamente fazemos em torno de uma passagem do Evangelho, especialmente de uma frase do Evangelho que muito nos toca. É uma passagem que está narrada pelos 3 evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas. Ela aparece em todos os 3. E é talvez uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, pelo seu caráter assim muito representativo, É uma cena, é uma passagem muito marcante pelo movimento, pelos fatos mesmo que se dão. Trata-se da passagem de Jesus pela cidade de Jericó, quando ali próximo à saída da cidade, caminhava ele pela estrada, provavelmente se dirigindo a Jerusalém, quando ele, seguido pela multidão, percebem que alguém o chamava. Estava ali à margem do caminho, Bartimeu, esse é o nome que o Evangelho traz, mas ele é também conhecido, esse personagem, como o cego de Jericó. E é uma personagem muito interessante naquilo que ela representa, porque, aqui vale abrir um parêntese, sempre que nós estudamos o Evangelho, nós não o fazemos como quem apenas estuda um livro histórico, que descreve fatos há muito ocorridos. Naturalmente que ele descreve fatos que ocorreram naquele tempo, naquele contexto, traz-nos essas informações dos feitos, das ações de Jesus, quando aqui esteve entre nós, mas muito mais do que isso, é preciso despertemos, e aqui o Espiritismo tem muito a nos ajudar nesse sentido, despertemos para o sentido espiritual, mais profundo, simbólico mesmo, de cada acontecimento do Evangelho. Cada personagem, cada circunstância tem muito a nos dizer. Não são simples registros históricos, mas, em verdade, mensagens vivas, que nos alcançam o coração repletas de atualidade, profundamente pertinentes diante das nossas necessidades de hoje, de agora. Então, quando estudamos esta ou qualquer outra passagem, não nos fixaremos naquele personagem em si, que é um espírito,
que está em algum lugar aí do universo, certamente evoluindo, progredindo, cuja história ficou ali registrada, mas mais do que isso, vamos nos identificando com aquele personagem, com as suas lutas, com as suas experiências, de modo que aquilo que Jesus oferta a ele seja também captado, percebido por nós. As respostas que Jesus deu a Pedro, ao cego de Jericó, à mulher hemorroíça, à mulher adúltera, a quaisquer outros personagens que viemos a lembrar, a Lázaro, a Nicodemos e tantos outros, são respostas que, na verdade, falam ou trazem, digamos, orientações a cada um de nós em determinadas etapas do caminho ou dentro de determinadas experiências. É preciso aprendamos, e isso é fruto do estudo, isso é fruto da intimidade com o Evangelho, do esforço, né? Aquele que busca acaba por encontrar, acaba por receber esse entendimento. É preciso aprendamos a fazer essas correlações entre cada um desses acontecimentos ali relatados e a nossa vida prática de agora. Aquilo que são as nossas demandas, necessidades, angústias do hoje. Para que então o Evangelho se faça, de fato, um livro presente em nossa vida. Para que ele deixe de ser simples letra morta e torne-se um conjunto de lições vivas por nós a serem aproveitadas. Esta é a proposta sempre que se fala de estudo do Evangelho. É o que Kardec intenta quando, juntamente com os Espíritos, nos traz uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Qual é o grande objetivo dele nesta obra? Trazer aqueles textos e explicá-los. Mostrar como são profundamente atuais e pertinentes para cada um de nós. Quando vamos diretamente à fonte, ao Novo Testamento, a esses registros que chegaram até nós, é preciso façamos o mesmo, aprendendo com Kardec, aprendendo, por exemplo, com aquele que tem sido para nós, talvez, um dos maiores, se não o maior professor de Evangelho à luz da doutrina espírita, que é o nosso querido benfeitor Emmanuel, que nos deixou um legado imensamente valioso, ajudando-nos a fazer esse tipo de interpretação. Então, fiz esse parêntese, digamos, esse introito, apenas para podermos já vislumbrar aonde queremos chegar com essa análise da passagem em torno do cego de Jericó, em torno de Bartimeu. Ao mesmo tempo que analisamos um fato histórico que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, é preciso já cada um de nós façamos a ponte com a nossa realidade. Não estaremos a tratar, portanto, somente de um cego desejoso de uma cura material, desejoso de recuperar a visão material. Estaremos falando de uma cura em níveis muito mais profundos, da aquisição de visão em outras perspectivas, em outros, digamos assim, alcances que por ora talvez nos escapem na análise da lição. Então essa é uma personagem e esta é uma passagem, ambas muito conhecidas na história do Evangelho, porque a cena em si ela é muito interessante. Creio, muitos já devem conhecer, mas apenas para contextualizarmos, Jesus na saída da cidade de Jericó, seguido pelos discípulos, seguido ali por uma multidão, quando o cego, que se encontrava à margem do caminho, na posição ali de um pedinte, mas já ansioso por renovação, já desejoso de conhecer o Cristo, sobre o qual ele havia ouvido falar, certamente naquele tempo, naquela região, quando ele percebe, pelo próprio alarido, né, pela multidão que ele passava, talvez pelas notícias que corriam, olha, o mestre, o Nazareno, está passando hoje por Jericó. Quando ele percebe que ali estava, diante daquela multidão e diante, portanto, do mestre, ele, com todas as forças da sua alma, começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim ele vai fazendo de maneira cada vez mais forte para se fazer ouvido. A multidão logo impõe ali certas resistências, criando dificuldades para a aproximação daquele coração de Jesus,
Dizem eles ao cego: cala-te. Como que estás incomodando. E, no entanto, quanto mais a multidão apresentava resistência, mais ele afirmava em alto e bom som o seu anseio, a sua vontade firme e perseverante de ir até Jesus. Já temos aqui uma primeira grande lição. Todo coração na jornada que, de fato, inicie o despertar, desejando deixar a margem do caminho, isto é, a estagnação, e voltar ao caminho, enfrentará resistências, enfrentará oposições. Porque há uma multidão fora e dentro de nós que apresentará resistências à nossa marcha em direção a Jesus. É preciso, portanto, perseverança. Porque a multidão dos velhos pensamentos, dos antigos hábitos, das emoções perturbadas, dos vícios que ainda habitam em nós, no momento em que intentarmos nos erguer para caminhar em direção a Jesus, dirão: cala-te, esquece disso, para que ir atrás disso? Só vais encontrar luta, dificuldade, fica onde está, não está tão cômodo aí? Embora a circunstância muitas vezes dolorosa, o que acontece conosco é que muitas vezes é mais fácil sofrer do que solucionar. E ficamos ali acomodados a uma situação de sofrimento, sem percebermos o grau daquele sofrimento, porque julgamos que a renovação demandará muito de nós, quando na verdade não percebemos o quanto aquela circunstância está demandando de nós, de nossas forças, de nossa alegria, de nossa esperança, da nossa energia, enfim. Então, a primeira grande lição que Bartimeu já nos traz é essa, a da perseverança. Porque não só uma multidão interna apresentará resistência, mas também fora de nós. Os paradigmas que vigoram no mundo não são, de um modo geral, muito condizentes ou não estão ainda muito harmonizados ao Evangelho. Não é a caridade que ainda prevalece, ou que já prevalece na sociedade, não é a humildade, não é o devotamento, não é a renúncia. Em geral, no seio das coletividades, ainda prevalece o egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, e todo aquele que vai seguindo por caminhos diferentes encontra resistências, incompreensões, é taxado disso ou daquilo outro, e precisará enfrentar isso com serenidade, sem ressentimento, sem mágoas, com espírito de renúncia, como quem descobriu que a sua alegria independe da postura dos outros, e que mesmo a postura mais infeliz para conosco é ocasião de aprendizado. Abençoemos, portanto, aqueles que nos dão a ocasião de testemunhar a nossa perseverança no bem. São nossos irmãos, mais cedo ou mais tarde estarão conosco também no caminho, despertos, atentos ao chamado de Jesus. Mas, por ora, ainda não nos compreendem. Às vezes, corações muito queridos, do próprio seio familiar, que não nos entendem as buscas espirituais, que não nos entendem a posição de humildade, de perdão, de renúncia, de esquecimento de si mesmo diante de outras pessoas. Mas como assim? Você vai ser assim tão tolo? Você vai ser assim tão ingênuo? Você vai deixar ele fazer isso com você? Corações que ainda não entendem a chave libertadora do perdão, da humildade, da misericórdia. Então é a multidão que cria empecilho para o coração que deseja avançar. Esse é um primeiro aspecto fundamental de observar. Ele insiste, portanto. E em insistindo, não poderia deixar de ser, Jesus o ouve. Óbvio que Jesus já sabia que ali ele estava há muito, antes mesmo de passar por ali. Mas também Jesus não pode fazer por cada um de nós certo movimento que compete apenas a cada um de nós. Jesus ele vai até um certo ponto, que é o ponto ali da misericórdia e do amor, sempre disponível, sempre acessível, mas ele nunca pode percorrer o caminho inteiro. É preciso que cada um de nós faça a sua parte, ou percorra o seu trecho da caminhada, porque é do encontro desses dois movimentos que surge a iluminação. O Cristo vindo em nossa direção,
por pura misericórdia e amor, mas também nós, com esforço, caminhando em sua direção. Só desse encontro surge evolução, amadurecimento para o Espírito. Jesus não pode simplesmente vir até nós, levantar-nos, arrastar-nos, carregar-nos. Estaria ele, digamos, burlando ou desviando-se da proposta da lei divina, que essencialmente, como dirá Kardec, em sua perfeita justiça, diz, como está no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. O auxílio nunca há de faltar do alto, de Jesus e dos seus mensageiros, mas é preciso que cada coração faça o movimento de se levantar e percorrer o trecho até esse encontro. Então Jesus ouve a voz do cego Bartimeu, para na estrada, e diz a alguns que ali estavam mais próximos: digam a ele que vem até mim. É o vinde a mim. Por que o verbo é vinde a mim? É esse trecho que nos cabe. Jesus recorrendo então aos seus auxiliares, que podem muito bem representar aqui no contexto da passagem os nossos benfeitores espirituais, amigos que encontramos no caminho, que são essa verdadeira ponte entre a nossa vida e o Cristo. São esses mensageiros de Jesus que vêm até nós dizer: Ele te espera, Ele te procura. Quando aqui viemos numa casa espírita, no fundo o que estamos ouvindo, senão isso? Corações que nos repetem: Ele te espera. Vem até Ele. É isso o que nos reúne aqui. E o cego, então, resoluto no seu anseio de ir até Jesus, se ergue, deixa a capa e vai. Lança fora a capa e vai. Como a dizer que essa caminhada em direção a Jesus, ela passa necessariamente pelo abandono de algumas coisas que nos encobrem, que nos iludem, que são peso morto, que é preciso deixar para trás para que nos façamos mais livres, leves, abertos ao toque renovador do Cristo. Ele se dirige, chega diante do Mestre, e então temos um dos diálogos mais bonitos do Evangelho. Jesus, como em outras vezes, faz uma pergunta ao discípulo, que é uma pergunta direcionada a cada um de nós. E as perguntas de Jesus são geralmente desconcertantes, porque ficamos a pensar o que nós responderíamos diante de tal indagação. Ele volta-se para aquele homem e diz: que queres que eu te faça? Olha a magnitude da pergunta. O quanto ela não nos projeta numa imensa reflexão, profunda reflexão sobre nós mesmos. O que, de fato, eu espero do Cristo? O que, de fato, eu busco no Cristo? A simples solução de problemas transitórios da matéria ou a libertação do espírito imortal que sou? A simples satisfação de prazeres ou sensações materiais, facilidades terrestres, ou a glória em espírito? O tesouro incomparável do amor, da paz e da luz que Ele nos pode ofertar. O que estamos buscando em Jesus? Porque com a medida com que medimos, seremos medidos. Conforme o que eu busco é, no fundo, o que a vida vai me dando. Se ainda busco o que é superficial, da vida encontrarei superficialidade. Se ainda busco o que é tão efêmero, minha felicidade será tão efêmera quanto. Agora, se já mergulho em profundidade com Jesus, é o que a vida há de me trazer, por meio da sua sabedoria, por meio da condução do mais alto. Se já busco profundidade, profundidade haveremos de ter. Essa é a ideia da pergunta de Jesus. Mas o cego Bartimeu trouxe talvez uma das respostas mais sábias e mais belas de todo o Evangelho. Por isso que é uma personagem intrigante, fascinante. Porque ele simplesmente responde: Senhor, que eu veja. Como a dizer que nesta simples solicitação está sintetizada
resumida, toda a necessidade da criatura humana. Porque bastaria termos lucidez e discernimento que veríamos que, muito antes de solicitarmos, os recursos já estavam ao nosso alcance. Muito antes de pensarmos em dizer a Deus, faça isso ou aquilo outro, já nos conduzia o Senhor segundo as nossas necessidades reais, e não os nossos desejos quiméricos. Bastaria vermos com mais clareza a vida que nos cerca para percebermos o quanto é imensamente maior aquilo pelo qual deveremos agradecer do que qualquer coisa pela qual julgaríamos ter o direito de reclamar. Bastaria ver. E aqui está toda a beleza dessa resposta, porque conhecemos a passagem, Jesus impõe-lhe as mãos, ele é curado, sua visão é restituída, e termina a passagem dizendo que ele seguia pelo caminho com Jesus. Então, num primeiro plano, nós temos a cura material. Jesus entendeu, sabia que aquele já era um espírito merecedor daquela cura, que a experiência da cegueira já havia cumprido o seu papel, e Jesus lhe restabelece a visão física. Mas, obviamente, que não nos deteremos aqui. Mais importante é a reflexão acerca da visão espiritual, que tem muitas conotações e dimensões muito mais vastas do que simplesmente a nossa visão material, que é magnífica por si mesmo. O nosso olho é um instrumento divino. Quando estudamos o que aqui se processa, a maneira como a luz é recebida, é tratada, digamos assim, enviada ao cérebro para ser codificada, é um processo maravilhoso, o da visão física, material. Mas tão estreita, tão limitada a nossa faixa de visão. Há aqui nesta sala agora uma série de ondas, uma série de coisas que nós não estamos podendo ver. Alguns médiuns talvez verão algo a mais, mas aí não com o auxílio da visão física, aí com uma outra percepção, percepção espiritual. Mas a nossa visão física, embora prodigiosa, é extremamente limitada, estreita. É preciso meditemos, então, numa visão que se expande muito mais além, que é a visão do Espírito. E é nesse sentido que nós vamos mergulhar mais fundo no significado dessa requisição, dessa solicitação, Senhor, que eu veja. Entendendo, como dirá Kardec, na questão 257 do Livro dos Espíritos, quando trata do ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, que a visão é uma faculdade, um atributo essencial do espírito, do ser, a visão espiritual, naturalmente, e que se torna cada vez mais ampla, mais profunda, na medida em que ele se purifica. Na medida em que a luz se acende por dentro, mais se amplia a nossa capacidade de perceber o mundo ao nosso redor. Não apenas objetos, pessoas, coisas, mas circunstâncias, situações, lições, mensagens da vida. Tudo isso é percepção espiritual. É visão espiritual que se alarga na medida em que o espírito se purifica. Na medida em que a luz acesa por dentro se projeta lá fora. Porque Jesus mesmo nos disse no Evangelho que os olhos são a candeia da alma. É interessante pensarmos nessa fala do Mestre. Ele não diz que os olhos são a janela da alma. Na janela a luz vem de fora para dentro. A candeia é a luz de dentro que se irradia para fora. Então, na visão física, de fato, a luz vem de fora, é recebida pelos nossos olhos e decodificada no cérebro. Agora, a visão espiritual, diz-nos Jesus, ela é diferente. Ela se dá conforme a medida de luz já acesa pelo Espírito. A candeia de amor, de sabedoria, que ele já tem acendido e mantido. Quanto mais luz interna, mais se amplia a visão, o raio de alcance e percepção de um espírito mais elevado.
Então, daí já vamos depreendendo que visão espiritual é algo que se desenvolve. E que o meio essencial de o fazê-lo é o Evangelho. O toque, o contato com Cristo vai aos poucos removendo escamas que têm encoberto o nosso olhar, limitado a nossa percepção da vida, levando-nos a condições muitas vezes de revolta, de lamentação, de ingratidão, quando se víssemos com mais clareza, não teríamos coragem de entrar em situações ou em posturas assim. Tal magnitude que reconheceríamos do amor e da misericórdia em nossos passos, não conseguiríamos simplesmente nos revoltar, lamentar, apenas agradecer, mais servir, aprender. É mais ou menos o que aconteceu, né, com o apóstolo Paulo no processo da sua conversão, quando acolhe ao chamado de Jesus às portas de Damasco, ele fica cego. É como se fosse ali uma cegueira didática. É Jesus que dizia a ele: até agora, Saulo, você julgava ver muito por conta da sabedoria intelectual, né? Ou do conhecimento e da cultura, mas em verdade até aqui estavas cego, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Agora, verdadeiramente, é que começarás a enxergar. Ao toque e ao contato do Evangelho, é que, enfim, verás a vida tal qual ela é. A grandeza do que nos está destinado, as imensas possibilidades que o Cristo nos tem ofertado. Agora começa para você, Saulo, um caminho de ampliação da visão real. E então Jesus, como conhecemos, envia Ananias ao apóstolo, que estava ali na cidade de Damasco, na pensão à Rua Direita, que ainda existe até hoje em Damasco, a Rua Direita, embora naturalmente não igual naqueles tempos, né? Mas ele estava lá naquela pensão, já há 3 dias, em orações, aguardando que Jesus lhe designasse o que lhe caberia fazer. E então, com muita alegria, que ele recebe Ananias, aquele mesmo a quem ele perseguia. Ananias lhe impõe as mãos e diz: por misericórdia do Cristo, me permitiu ele, eu pudesse lhe restituir a visão. E ali Paulo, em um momento de profunda emoção, diz: estes olhos, ou esta vista agora, estão consagrados integralmente ao trabalho do Evangelho, daqui para sempre. E ali ele restitui a visão. Então, Emmanuel, ao comentar essa passagem, que está narrada no capítulo 9 do livro de Atos, também no livro Paulo Estevão, no livro Vinha de Luz, capítulo 149, o Emmanuel tem uma mensagem chamada Escamas, em que ele comenta esse acontecimento em torno do apóstolo Paulo, à época ainda denominado Saulo, né? E ele diz que não somente a nossa visão, mas como que todas as potências do nosso espírito, quando ainda estamos estagnados, distanciados do Evangelho, do compromisso de iluminação, elas como que estão cobertas por essas escamas, as nossas potências. Estão como que ali sobrepostas por camadas de egoísmo, de preguiça, de ilusão. E aí, ao toque do Evangelho, no contato com Jesus, remove ele essas escamas, pelo menos da nossa percepção e do nosso entendimento, para que, por meio do nosso esforço, possamos remover as demais. Possamos desenvolver as outras potências que jazem encobertas, que jazem soterradas por essas camadas multisseculares dos hábitos perniciosos que temos acumulado, né, do egoísmo, do orgulho e outras tantas coisas. Então, é muito interessante essa abordagem de Emmanuel sobre essa passagem. E é, de certo modo, o que está representado nessa jornada de cura do cego de Jericó, de Bartimeu. Porque, não sei se repararam, a diferença entre o início da passagem e a conclusão da passagem. Como se inicia a passagem? Um cego pedinte à margem do caminho. Como se conclui a passagem? Um homem que vê no caminho com Jesus repleto de alegria e gratidão. Percebem que é o extremo oposto? Antes à margem do caminho, agora no caminho.
Antes cego, agora vendo. Antes pedinte, agora agradecendo, porque enriquecido de valores espirituais. É essa jornada do Espírito com o Cristo. Deixamos a condição de estagnação, que nos faz sempre pedintes diante da lei divina. Não estamos falando de necessidade material, estamos falando de mendicância espiritual, digamos assim. Porque quando estagnados, quando presos ali na culpa, na preguiça, estamos sempre a cobrar da vida, de Deus, dos outros, a felicidade que julgamos eles nos devem. Estamos sempre a responsabilizar outros ou acontecimentos por tudo. Somos pedintes, nada a agradecer, apenas a exigir. Geralmente essa é a nossa condição quando estamos estagnados. Mas chega Jesus, convida-nos ao movimento da vida. Diz à nossa vontade, que é a faculdade soberana do Espírito, levanta-te e anda. E então o Espírito se enriquece, ainda que materialmente continue com parcos recursos, mas agora é tanta riqueza que ele encontra por dentro, que a vida se faz plena. A luta material, a carência de recursos, torna-se então uma prova bendita de aprendizado, mas por dentro está ele rico de esperança, de fé, de confiança na providência divina, de disposição de servir, de bom ânimo. Isso não é a verdadeira riqueza? Que preço tem isso em se comparando com os recursos do mundo? Nada. Então esta é a oposição da passagem. Ele sai daquela condição de estagnação para uma condição de movimento, de pobreza, entre aspas, para uma condição de riqueza, não materialmente falando, mas espiritualmente falando, de plenitude, e sai de uma condição de cegueira para uma condição de visão e percepção. Por isso, Jesus disse também no Evangelho, agora o Evangelho de João, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Por mais que as trevas se façam exteriormente, na forma do horizonte sombrio, de uma prova mais difícil, de uma perda, de um revés, a luz que o Espírito acende por dentro projeta-se para fora, dissipando as sombras. São aqueles espíritos que reconhecemos muito claramente, né? Diante de provas tão ásperas, irradiam bom ânimo, irradiam confiança, contagiam corações. Como não nos lembrarmos aqui de um Jerônimo Mendonça, cego, paralítico, numa maca, que adentrava num centro espírita, que saía aí viajando, né, levado pelos amigos na sua conhecida Kombi branca, colocado aqui numa maca à frente para falar de alegria, de esperança, de contentamento com Jesus. Um cego, Bartimeu, que pelo Cristo foi trazido de volta ao caminho. Embora continuando cego fisicamente, era um cego que caminhava como Bartimeu, vendo longe, agradecido, renovado. Né? Como disse certa feita ele, brincando, né, a respeito de sua mãe não era espírita, mas certa feita se aproximou dele e disse, meu filho, eu estou quase começando a acreditar nessas coisas que você fala, de reencarnação, de vida espiritual e tal. Mas por que, minha mãe? Mas eu não tenho 9 filhos? Sim. E dos 9, você não é o único paralítico? Sim. Pois é o único que não para em casa, que nunca está aqui, nunca está sempre aí andando. Mas, mãe, uma coisa é a paralisia do corpo, uma coisa é a cegueira do corpo, outra coisa é a paralisia do espírito e a cegueira do espírito. Ele poderia estar com as 2 primeiras, mas não com as 2 últimas. Esse é um exemplo de um cego que foi trazido a esse caminho com Cristo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá antes a luz da vida. Esse é o processo. E é o que Emmanuel descreve para nós numa mensagem, num parágrafo de uma mensagem que está no livro Mais Perto, capítulo 2, ele diz assim, quando nos desvencilhamos das teias da ociosidade mental, que nos anestesia,
Então, sair da margem do caminho, né, da ociosidade mental e voltarmos ao movimento, nos erguermos, observamos que a vida apenas nos pede visão, a fim de descerrar-nos o luminoso roteiro para os cimos que nos compete atingir. E então, se nos dispomos realmente a ver, identificamos em derredor de nós a sementeira e a seara de luz, à espera de nosso esforço no bem, para conferir-nos paz e sublimação. Então, Emmanuel aqui está descrevendo o que simbolicamente esta mensagem nos traz. Uma vez que saímos das teias de ociosidade mental, de culpa, de reclamação, e pela vontade nos erguemos de volta para o caminho, eis então que passamos a ver a vida tão repleta de ocasiões de servir. Talvez por isso Jesus tenha dito: o reino de Deus está próximo. Não no tempo, mas no sentido de que está tão ao alcance de nós, porque o reino de Deus começa na gentileza de cada dia, na brandura, no gesto amigo, no acolhimento, no saber ouvir, na boa palavra semeada, no conselho, no ombro amigo. O reino de Deus está próximo, porque tão ao alcance de nós, para os que têm olhos de ver. Expressão que Jesus usa tantas vezes no Evangelho que parece redundante, mas olhos são para ver mesmo. Mas é óbvio que ele não trata aqui simplesmente de um olhar material. Ele trata dessa visão em sentido expandido, que Emmanuel vai descrever lindamente para nós, numa mensagem que há algum tempo nós conhecemos, nós tivemos contato com ela e ficamos realmente encantados com a profundidade e o alcance do que Emmanuel nos traz. O título da mensagem é justamente Ver, e está no capítulo 14 do livro Indulgência. E Emmanuel ele começa a mensagem dizendo o seguinte: bem ao encontro do que nós estamos refletindo em torno do cego de Jericó. A visão não é exclusivamente dos olhos. É o que nós intentamos dizer até aqui, que há uma visão que se expande além. E aí ele traz alguns exemplos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. Então vejamos que todas essas são formas, são aspectos da visão, do ver em sentido amplo. E o espírito que, então, com Cristo, busca visão, aquele que, num movimento sincero, volta-se ao Mestre, repleto de boa vontade, e clama: Senhor, que eu veja, no fundo ele está assumindo um compromisso e se abrindo para essa expansão de todas as faculdades que ali jazem latentes. Porque a jornada com Jesus é uma jornada milenária, a jornada do Evangelho, que não visa só desenvolver este ou aquele aspecto do Espírito, ela visa desenvolver o Espírito em sua integralidade. Nós temos potências aqui que por ora sequer conhecemos, potências que por ora nem abordamos. Quando os Espíritos, por exemplo, vão tratar da compreensão de Deus, ou da visão de Deus, no sentido espiritual, eles dizem assim: por ora lhes faltam sentidos. Então, são sentidos que nós nem conhecemos, mas que, com o Evangelho, vamos desenvolvendo. Então, estudar e viver Evangelho não é só um compromisso, entre aspas, religioso. Nós estamos desenvolvendo também capacidade de reflexão, de mais ponderação, de mais lucidez na análise. Nós estamos desenvolvendo imaginação, que é a capacidade criativa do ser. Quanto mais depurado o sentimento, mais belas imagens e concepções e criações o espírito consegue ter. Dizem-nos os benfeitores que a arte terrestre é um pálido reflexo da arte sublime, dos espíritos mais elevados. Quando a gente ouve uma nona de Beethoven, nona sinfonia de Beethoven, a gente pensa: não é possível ir além disso. E, no entanto, os espíritos nos dizem: isso é ruído, perto
das sinfonias celestiais. Por quê? Por ora, a nossa imaginação alcança um limite, porque o nosso sentir está num limite. Mas com Jesus o sentir se amplia e a capacidade de criar o belo também. Porque o belo também é o objetivo da criação. Diz Paulo no Livro dos Espíritos, o objetivo da criação, o culto harmonioso do belo e do bem. Então encaminhamos-nos para o bem, mas também para o belo. Se alguém tem dúvida disso, é só olhar a criação. É só ir para um local afastado da cidade, sem iluminação, à noite, de preferência num dia de lua nova, e olhar para o céu. Poucas cenas nos trazem tanta reverência do que o céu absolutamente coberto de estrelas. Aí a gente vê que o Criador tem também um compromisso com o belo. Não só criou. Não é qualquer coisa, é o que há de melhor. É o belo, mais belo. Então, é o que ele está dizendo. O Espírito vai adquirindo novas maneiras de conceber o belo, a imaginação que é fruto do sentimento. Um sentimento vicioso, surgem as criações infelizes, que muitas vezes ainda vemos na Terra. Mas um sentimento luminoso, como diz André Luiz, né, na justa definição de arte, é o belo gerando o bem. Essa é a definição de arte para André Luiz. Calcular é ver com raciocínio. Então, o Evangelho, o contato com Cristo que vai nos desprendendo da matéria e, portanto, ampliando as nossas faculdades, porque aprendemos também com o Espiritismo que as faculdades do Espírito estão, de certo modo, toldadas, limitadas pela materialidade do corpo e do próprio perispírito. Quanto mais material o perispírito, mais limitadas estão as faculdades do espírito. Quanto mais sutil, depurado é o perispírito, mais se ampliam as faculdades do espírito. Então, em nos desmaterializando com Jesus, não estamos desenvolvendo apenas o sentimento, não estamos desenvolvendo apenas o aspecto moral, mas até mesmo, diz aqui, o aspecto do raciocínio, que se torna mais arguto, que se torna mais profundo, que tem mais capacidade de ir no âmago das coisas. O cálculo, como ele diz aqui, o raciocínio, até mesmo a memória. Quem com Cristo ama, amplia o seu sentimento e a sua visão, faz da sua memória um arquivo mais amplo, é mais grato, lembra-se dos corações, né? Muitos que se aproximavam do Chico até se impressionavam com a memória dele. Ele ia visitar as casas ali em Uberaba, na região onde estavam os mais necessitados, e ele lembrava o nome de cada criança, lembrava o nome das pessoas, e uma pessoa... É impressionante o tanto de nome que você lembra, Chico. E ele apenas respondia: quem ama não esquece. Porque quem ama amplia, até os gabinetes da memória, há muito mais espaço para recordar, para guardar gratidão no coração, para guardar os momentos felizes, para guardar até aqueles difíceis que se tornam depois troféus ou tesouros do espírito nas lutas vencidas. Tudo isso é desenvolvimento de visão com Jesus. Mas prossegue Emmanuel. Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Até no entendimento do Evangelho, nossa visão vai mais fundo na compreensão na medida em que mais luz acendemos por dentro. Eu me recordo de uma fala de Narcisa para André Luiz, no capítulo 1 do Livro dos Mensageiros. Quando o André ele passa por um processo como esse, ele começa a perceber que a vida estava muito mais bela ao seu redor, ele fica até impressionado, né? Ele estava vendo muito mais motivos para agradecer, para estar feliz, e aí a Narcisa fala para ele: é esse processo que você está vivendo. É mais luz que se acendeu por dentro, não é o mundo aqui fora que mudou, é a sua maneira de ver esse mundo. E ela diz, até no que diz respeito ao Evangelho, ela fala assim: enquanto a criatura se prende apenas em cálculos e raciocínios, ou seja, apenas em intelectualismo frio, sem também mudança de sentimento, o Evangelho não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Mas,
quando se lhe despertam os sentimentos superiores, o Evangelho começa a revelar à inteligência aspectos antes desconhecidos. Belezas ocultas, tesouros escondidos, começam a se mostrar para aquele que aprende a ver mais fundo. Diz ela, então, concluindo, o Senhor, ou melhor, as lições do Senhor crescem aos nossos olhos na medida em que nós crescemos no testemunho junto com o Senhor. As lições do Evangelho se engrandecem a nossa visão espiritual na medida em que nós crescemos na aplicação com Jesus. Quem deseje realizar aquisições psíquicas de clarividência, e óbvio, aqui ele não está se reduzindo à clarividência no sentido mediúnico, né? Clarividência no sentido de visão clara, não só faculdade mediúnica. Então, quem deseja ampliar a sua clarividência, visão mais clara, o discernimento mais lúcido da vida, com proveito nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento, em se exteriorizando, através de nossos sentidos, nos regenere o mundo interior, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Então, o entendimento que a gente vai construindo por dentro, no estudo do Evangelho, na prática do Evangelho, ele se exterioriza, vai lá fora, nas circunstâncias e nas pessoas, busca o que há de melhor e traz para nós na forma de mais luz. Por isso, Jesus dirá no Evangelho, aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Porque aquele que já acendeu uma luzinha, essa luzinha vai pescar outras tantas luzes nas circunstâncias e nas vidas ao seu redor. Porque ele vai sempre se fixar no lado melhor das coisas, das pessoas. Ele vai sempre buscar a luz, ao invés de se fixar na sombra. A quem tem, mais ainda lhe será dado. Então, o entendimento, a luz que exteriorizamos, volta até nós, trazendo consigo mais e mais luz que ela vai pescando na vida, que ela vai, digamos, atraindo na vida. Que é o que Emmanuel segue dizendo, quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos de visão espiritual. Quem acende luz busca o lado mais útil das coisas, a parte mais nobre das pessoas e o lado melhor dos acontecimentos. Isso tudo é acréscimo de luz para ela, ampliando-lhe a visão. Enquanto nos confiamos às paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo ou do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e do desvario, ou vencendo os pântanos do desregramento e da intemperança, não poderemos senão ver superficialmente os problemas inquietantes e dolorosos que a terra se ajusta. Então, é aquilo, com a medida com que medimos, seremos medidos. Se eu estou único e exclusivamente preso à casca da vida, na forma só das sensações, das ilusões, aquilo que diz respeito só à matéria, eu vou encontrar das coisas apenas a casca também. Agora, se já buscamos o âmago, a essência da vida de nós mesmos, de cada coisa extrairemos também a essência, o valor real. E então ele conclui, façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto, raros sabem ver. Por isso que a nossa rogativa diante do Cristo é, Senhor, que eu veja. Porque enxergar, temos visto, ou melhor, temos enxergado alguma coisa. Agora, ver, é isso pelo que clamamos. Porque Jesus vai nos descortinando, como disse aqui Emmanuel, os horizontes da própria imortalidade. E é tão belo o que o Evangelho nos descortina, é tão encantador o futuro que se nos abre na medida em que com Cristo vamos adquirindo a luz da vida, que a gente realmente não consegue fazer outra coisa senão nos esforçarmos por distribuir essa luz, por trazer essa luz cada vez mais à realidade da nossa vida. Luz recebida, que se faça luz vivida e espargida, amparando aqueles que ainda caminham entre as
trevas, do pessimismo, do medo, do ódio, do desespero, acender as candeias que com Jesus somos convidados a ser. Ajustemo-nos aos princípios do vidente divino, que soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz. E, por certo, começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Ajustando-nos ao vidente divino, que é Jesus, aquele que enxergou tão fundo em cada um de nós, vendo nossa natureza divina para além de toda a sombra humana, nos ajustando a Ele, passaremos a ver também em cada irmão essa luz que ali está, esperando a expansão. Passaremos a ver em cada circunstância, em cada ocasião, motivo ou oportunidade de extrairmos ainda mais luz, ascendendo para a jornada, essa luz que há de nos conduzir à redenção. Que possamos, então, nos inspirar no Mestre e entender aquilo que Paulo um dia nos disse em uma de suas epístolas, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus reservou àqueles que o amam. Que saibamos com Jesus buscar essa aquisição de visão e então veremos a beleza que nos espera a todos nesse objetivo sublime da criação, o culto harmonioso do belo e do bem. A Jesus, portanto, o nosso pedido, que nos ajude nessa missão de ascender a claridade para a redenção. A Ele nós rogamos, Senhor, que enfim possamos ver. Que Ele nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.